Olá, queridos amigos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus nos diz: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitas eram as profecias que anunciavam a chegada de um Messias, sobre o qual pairavam as expectativas de que ele proclamasse um reino de pacificação e de justiça. Jesus, no início do Evangelho de Marcos, disse àqueles que o ouviam, e a partir do momento em que os seus ensinos foram transcritos através dos olhares dos evangelistas, o mestre amigo diz também a cada um de nós que aquele tempo esperado se cumprira. Os tempos são chegados. O reino de Deus está próximo em relação a duas variantes: tempo e distância. O Mestre Divino proclama o reino de Deus ou o reino do céu, segundo o evangelista Mateus, implantando um princípio novo no coração dos homens. Seus ensinos e lições trazem princípios e verdades eternas e divinas que se referem a todas as épocas e ainda a toda a humanidade. E para aqueles que assimilaram as suas lições e trataram de vivenciá-las, o reino celeste já teve início. Por isso, ele, o mestre de todas as lições, o mestre incomparável, disse que ele, o reino dos céus, estaria próximo. Excelso educador fez ainda outros dois convites para crermos no Evangelho e para nos arrependermos. Convites tão importantes, e para um deles necessitamos de uma atenção especial. Arrepender-se. O que significa isso? Mas, primeiramente, precisamos compreender o significado da palavra arrependimento. Arrependimento vem do grego metanoia. E se nós formos traduzir literalmente, o metanoia do grego significa mudança ou alteração da mente, trazendo-nos a conotação de evolução. Pois quem se arrepende muda de atitudes e, consequentemente, a direção da sua vida. Aquele que se arrepende decide-se firmemente em não mais cometer os mesmos erros que tanto prejudicam a si mesmo e outras tantas vezes prejudicam aos outros também. Mas não é só isso, é importante lembrar que o arrependimento é um processo que se inicia com a conscientização da criatura diante do equívoco praticado. E essa fase inicial, o contato com a própria fragilidade moral, dói, e dói demais. E nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, nesse instante de sensibilização e conscientização de si mesmo, um sentimento de grande tristeza permeia o coração daquele que enxerga a si mesmo como ele verdadeiramente é, sem máscaras e sem falsas impressões.
E esse sentimento de grande tristeza nós denominamos de remorso. O remorso machuca, o remorso dói. Mas Emmanuel nos traz uma ponderação muito importante acerca desse sentimento que nos traz profunda dor. Nos comentários da questão 182 do livro O Consolador, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos diz: o remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este, quer dizer, o arrependimento é a energia que precede o esforço regenerador. Então, esse primeiro contato que temos conosco, com a nossa fragilidade moral, se bem aproveitado, tem um fim educativo. Faz com que enxerguemos como realmente somos, nem melhores nem piores do que ninguém, mas apenas faz com que nos enxerguemos com defeitos, com fragilidades, e assim, a partir do momento que enxergamos as nossas fragilidades, fica mais fácil para compreendermos também as fragilidades dos outros. O remorso abre as portas para o perdão das outras pessoas, o perdão de si mesmo, e o remorso também abre as portas para a nossa mudança de direção, para o nosso verdadeiro arrependimento, que significa: eu reconheço a minha fragilidade e eu não quero mais agir desta forma. Eu quero ser e agir diferente. Como vimos, então, o remorso tem papel importante no processo de transformação e evolução da humanidade. Mas não raras vezes não damos o passo seguinte, que seria a mudança de direção, a mudança de atitude, para não incorrer no mesmo engano. Ao contrário, nós fazemos chover em nossos erros e assim eles tomam grande proporção dentro de nós, controlando o nosso sentir e o nosso pensar. E quantas vezes dessa proporção que os erros tomam em nosso íntimo, derivam-se sentimentos e pensamentos como: quem sou eu para ajudar alguém se eu sou tão pecador? Ou se eu cometo tantos equívocos, eu não mereço ser feliz porque eu trago em mim grande gama de erros em relação à vida e às outras pessoas? Quantas vezes nós focamos em nossos erros e ficamos paralisados, atormentados, criando esses sentimentos de menos-valia. Nós esquecemos de que Deus enxerga o nosso potencial divino, o bem que podemos fazer, a luz que podemos fazer brilhar, a transformação que podemos alcançar. E assim Ele não enxerga apenas para os nossos erros, mas Ele, Deus, o Pai Criador, enxerga em tudo aquilo de bom que podemos ser, e Ele nos ama infinitamente. Todos, sem exceção, já nos equivocamos. Utilizemos assim esse remorso, essa tristeza diante do erro cometido como motivação para mudarmos a direção dos nossos caminhos. Os erros são grandes professores que nos ensinam as trilhas que não devemos seguir. Os erros nos ensinam tudo o que deve ser evitado na senda da evolução.
Pensemos além. Pensemos naquilo em que podemos nos transformar quando vivenciamos a boa nova trazida por Jesus. Pensemos nos grandes exemplos de transformação e rapidamente cito o apóstolo Paulo. Severo perseguidor dos cristãos, e após a sua conversão na estrada de Damasco, transforma-se em um dos maiores divulgadores do Evangelho de todos os tempos, ensinando assim a humanidade que transformar-se é possível. Basta que acionemos o botão da vontade. Lembremos que oportunidades são disponibilizadas a cada instante para que sejamos pessoas melhores hoje do que fomos ontem. Acreditemos no Evangelho. Arrependamo-nos verdadeiramente. Esse é o convite do nosso querido Mestre. Ante os erros cometidos, quando a tristeza aparece, a lhe perturbar os sentidos, utiliza o recurso da prece. Como valoroso professor, o erro ensina os caminhos a serem evitados com rigor, vez que saturados de espinhos. Transforme o sentimento de remorso em motivação para superar o tormento e mudar com fé a direção. Creia no Evangelho divino, trazido pelo Mestre Jesus. Abandona o homem velho, faça brilhar a sua luz. Obrigada pela atenção de todos, pensemos nisso e até mais.